Olá, vamos falar um pouquinho aqui sobre teoria geral dos conjuntos. Bom, a teoria geral dos conjuntos, proposta por Cantor, ela tem três noções primitivas: elemento, conjunto e pertinência. Elemento é cada objeto que forma o conjunto. Conjunto é agrupamento, classe, coleção de elementos. E a pertinência é uma relação que diz que um determinado objeto faz parte do conjunto. Bom, o conjunto ele pode ser representado através de diagramas chamados de diagramas de Venn-Euler. Aqui temos a representação de três conjuntos, A, B e C. Cada um dos conjuntos, o conjunto geralmente é representado por uma letra maiúscula. A gente pode representar o conjunto por extenso, ou seja, designando cada um dos seus elementos. Aqui nesse caso esse conjunto dos números pares, onde cada um dos seus elementos está descrito aqui, 0, 2, 4, 6, e esses três pontinhos indicando que esse conjunto é infinito, né? O próximo elemento aqui seria 8, depois 10 e assim por diante. Ou através de uma propriedade que descreve os seus elementos, como esse exemplo aqui, x tal que x igual a 2k com k igual a 0, 1, 2 e 3. Aqui eu representei cada elemento x através dessa fórmula, e a proporção que eu for substituindo os valores de k, por exemplo aqui para k igual a 0, isso vai implicar que x é igual a 2 vezes 0, que vai dar 0. Para k igual a 1, eu tenho aqui x igual a 2 vezes 1, dá 2, e assim por diante, né? Aqui tem um k igual a 2, x igual a 2 vezes 2. Então estou substituindo os valores de k, e aqui eu estou encontrando os resultados 0, 2, 4, né? Aí a proporção que eu for substituindo os valores de k, eu vou encontrando os outros elementos. Então no caso desse exemplo aqui, eu tenho uma outra forma de representar o conjunto dos números pares, através dessa propriedade. Conjunto unitário é aquele conjunto que possui um único elemento. Conjunto vazio é aquele conjunto que não possui elemento algum. E conjunto universo é o conjunto ao qual pertencem todos os elementos de um determinado estudo. Tá? Então, por exemplo, se a gente está trabalhando com o conjunto numérico dos reais, por exemplo, todos os elementos que vão fazer parte desse universo são dos números reais. E todos os subconjuntos do conjunto universo tem que ser subconjuntos que possuem números reais como elementos. Relação de pertinência. Relação que designa se um elemento pertence ou não a um conjunto. Essa relação é a relação de elemento para conjunto. O elemento aqui é geralmente representado por uma letra minúscula e o conjunto por uma letra maiúscula. Então, usamos a representação x pertence a A, né, onde x é elemento e A é o conjunto, para indicar que o elemento x pertence ao conjunto A. E x não pertence a A, representado dessa maneira, para indicar que o elemento x não pertence ao conjunto A, ou não participa do conjunto A. Exemplo aqui, eu tenho o conjunto A e os elementos A, B, C, F e H. Dentre eles, eu tenho que o elemento A pertence ao conjunto A, o elemento H pertence ao conjunto A e o elemento C pertence ao conjunto A, enquanto que os elementos B e F não pertencem ao conjunto A. Outros exemplos aqui de relação de pertinência, né? Aqui é o 2 elevado a menos 2, que é o mesmo que 1 sobre 2 ao quadrado. Isso aqui vai dar 1/4. 1/4 não pertence a esse conjunto. 1 pertence ao conjunto do x, tal que x 3x ao quadrado menos 3x é igual a 0.
Bom, a gente tem que ver quem são esses elementos aqui por extenso. Esse conjunto está dado a partir de uma propriedade. Que propriedade é essa? A propriedade diz que esse conjunto é formado dos elementos que são a raiz dessa equação do segundo grau. Então, resolvendo essa equação do segundo grau, 3x² menos 3x igual a 0, que é uma equação incompleta, eu posso resolver colocando o x em evidência, né? Vou ficar com 3x menos 3 igual a 0. Ele está fatorado aqui, isso aqui x é igual a 0, ou 3x menos 3 igual a 0. Resolvendo esse fator, eu tenho 3x igual a 3, x igual a 3 dividido por 3, que dá 1. Então eu tenho duas raízes, x igual a 0, x igual a 1. Ou seja, essa questão equivale ao seguinte: eu estou dizendo que 1 pertence ao conjunto cujos elementos são 0 e 1. Então 1 pertence a esse conjunto, tá? Porque ele é elemento do conjunto. Então 1 pertence ao conjunto significa que 1 é elemento do conjunto. Relação de inclusão é uma relação entre subconjuntos e conjuntos. Então, aqui com o exemplo A, B, né? O A sendo subconjunto de B. Então, A é subconjunto de ou está contido. Isso equivale a dizer que qualquer x, ou para todo x pertencente a A, implica que x pertence a B. De fato, qualquer x pertencente aqui ao conjunto A, ele pertence ao conjunto B, né? O conjunto, que é um conjunto B? É o conjunto de todos os elementos aqui que estão riscados no interior desse diagrama. E o x e todos os x de A fazem parte desse conjunto, tá? Então a gente pode dizer o seguinte, que A é subconjunto de B. A é subconjunto de B, ou A está contido em B. Aqui também a gente tem uma relação. Aqui dentro da relação de inclusão, a gente tem que B contém A. No caso, esse conjunto B, ele contém o conjunto A. Então, se A é subconjunto de B, o B contém A. A não está contido em B, ou A não é subconjunto de B. A gente tem, em consequência disso aqui, ó, B não contém A. Então, A não está contido em B e B não contém A. Aqui um exemplo, né, de uma configuração de dois conjuntos onde eu não tenho a relação de subconjunto de A subconjunto de B, nem B subconjunto de A, certo? Então aqui, ó, A ele não está contido em B, por quê? Porque para A estar contido em B, todos os elementos de A têm que estar contidos em B. E eu tenho os elementos dessa região aqui, ó, que não fazem parte do conjunto B. Então A não está contido em B, tá? A só está contido em B quando todos os seus pontos pertencem ao conjunto B. Os pontos de A pertencem ao conjunto B. Então, nesse segundo caso aqui, a gente lê que A não está contido em B. Consequentemente, B não contém A. Aqui alguns exemplos. Aqui o conjunto formado por 1, 3, 5, ele está contido no conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Letra B. Segunda, sábado e domingo, o conjunto formado por esses elementos está contido ou é subconjunto do conjunto do x, tal que x é dia da semana. Tá? Então, x tal que x é par, contém o conjunto do x tal que x é múltiplo de 4. Letra D. X tal que x é ímpar, o conjunto do x tal que x é ímpar, não está contido no conjunto do x tal que x é inteiro, positivo e diferente de 1. Né? Então, o conjunto dos números ímpares, aqui, né? 1, 3, 5, 7, etc. Ele não está contido no conjunto dos inteiros positivos diferentes de 1. Quem são os inteiros positivos diferentes de 1? 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então, por causa de um único número, essa relação aqui de inclusão não está
estabelecida, tá? Então, o conjunto dos números ímpares não está contido no conjunto dos inteiros positivos diferentes de 1. Então, observação aqui. Quaisquer que sejam os conjuntos A e B, cumprem-se as seguintes propriedades. Vamos ver. Primeira propriedade. O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. O vazio está contido em qualquer conjunto. Um conjunto A está contido em A. Então, qualquer conjunto é subconjunto dele próprio. Isso é a propriedade reflexiva. Se A está contido em B, B está contido em A, então A é igual a B. Propriedade antissimétrica. Aqui, só para ilustrar aqui a propriedade antissimétrica, né? A propriedade antissimétrica vai se estabelecer quando A, aqui, né? Se A está contido em B, B está contido em A, então A é igual a B, né? Aqui, o A está contido em B, porque todo elemento de A, x de A, implica que x é de B, também pertence a B. E aqui, qualquer que seja o x pertencente a B, implica que o x pertence a A. Então, a gente tem a propriedade aqui antissimétrica. Bom, então vamos ver aqui a propriedade número 4. Se A está contido em B, B está contido em C, então A está contido em C. Então, é a propriedade transitiva. Muito bem. Vamos ver a igualdade de conjuntos. A igual a B, se somente se todo elemento de A pertence a B e todo elemento de B pertence a A. Então, o conjunto A é igual ao conjunto B, se somente se todo elemento do conjunto A, ou todo elemento do conjunto A pertence ao conjunto B e todo elemento do conjunto B pertence ao conjunto A. Então, aqui, exemplo, letra A. Aqui, 1, 3, 5, 7, 7, 5, 3, 1. Todo elemento desse primeiro conjunto aqui, que é 1, 3, 5, 7, pertence ao conjunto B, né? Então, todo elemento de A pertence ao conjunto de B. E todo elemento de B pertence ao conjunto A. Então, aqui não importa a ordem. Aqui, todo elemento desse conjunto, primeiro conjunto, que eu vou chamar de A sempre, né? Todo elemento do conjunto A pertence ao conjunto B. O 2 pertence ao B, o 4 pertence ao B, o 2 pertence ao B e o 6 pertence ao B. E todo elemento de B pertence a A. O 2 pertence a A, o 6 pertence a A e o 4 pertence a A. Eles são iguais. Então aqui não importou aqui essa repetição, tá? O que importa para eles serem iguais é que todo elemento de A pertence a B e todo elemento de B pertence a A. Aqui, letra C, eles não são iguais. Logo, A diferente de B, tá? Por exemplo, todo elemento desse conjunto A pertence ao conjunto B, o A pertence a B, o B pertence a B, mas o C não pertence, tá? Bom, aqui nesse exemplo D, a gente tem o conjunto do x, tá ok? X ao quadrado menos 3x mais 2 é igual a 0 é igual a 1, 2. A gente já viu a situação parecida, então o conjunto A é o conjunto das raízes da equação x ao quadrado menos 3x mais 2. Vamos ver se é igual a B, né? Aqui tem 1 e 2 como elementos. Vamos resolver a equação x ao quadrado menos 3x mais 2. Vamos usar a fórmula de Bhaskara, que é o que? X igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. X vai ser igual a menos b, o b é menos 3, menos 3 mais 3, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 3 ao quadrado vai ser mais 9, menos 4 vezes 1 vezes 2, sobre 2 vezes a, 2 vezes 1. X igual a 3, mais ou menos. Aqui 4 vezes 1 é 4 vezes 2 é 8, né? 9 menos 8 dá 1, raiz quadrada de 1 é igual a 1, sobre 2. Daqui eu tenho um valor de x, que é 3 mais 1, 4 sobre 2, 2. E o outro, 3 menos 1, 2 sobre 2 dá 1. Então as raízes aqui são 1 e 2. Então a gente chega à conclusão de que A é igual a 1, 2. E B a gente já tinha que é 1, 2. Então, eles são iguais. Tá certo? Conjunto das partes.
Conjunto das partes é o conjunto de todos os subconjuntos de A, de um conjunto A. Exemplo, A igual a 1, 5, 6, eu vou pegar o conjunto de todos os subconjuntos desse A. Então a gente vai ter o quê? Um subconjunto trivial, que é o vazio, um subconjunto formado por um elemento, que vai ser 1, 5 e 6, né? Os subconjuntos que eu posso fazer tomando dois elementos, vai ser 1, 5, 1, 6 e 5, 6. E um subconjunto tomando os três elementos, que é o próprio A. Então a gente começou com o conjunto vazio, que é o trivial, né? E terminou com outro trivial, que é o próprio conjunto. Esse foi o exemplo número 1. Exemplo número 2. Seja B igual a B, então o conjunto das partes de B vai ser o quê? O vazio, né? Sempre tem que ter o vazio. Aqui, de B, quais os subconjuntos que a gente pode formar com esses dois elementos? Subconjuntos com um elemento só, que vai ser o A e o B. E subconjunto com o próprio B. Uma outra coisa que é muito interessante saber é o número de elementos do conjunto das partes. Ou o número, a quantidade de subconjuntos que a gente pode formar com o conjunto. Então, seja um conjunto que tem N elementos, o conjunto P de A, que é o conjunto das partes de A, possui 2 elevado a N elementos, né? Simbolicamente, o número de elementos, a gente bota esse símbolo aqui, de P de A, número de elementos de P de A é igual a 2 elevado a N. A quantidade de elementos de P de A é 2 elevado a N. Por exemplo, um conjunto que tem N igual a 3 elementos, ele possui N igual a 3 elementos, substituindo aqui na fórmula, vai ficar 2 elevado ao cubo, que são 8 subconjuntos. Então, o conjunto das partes dele tem 8 elementos. Vamos voltar aqui só para aplicar aqui a fórmula nesses dois conjuntos aqui, né? Que a gente já tem eles escritos por extenso. Então, nesse conjunto A aqui, ele tem N igual a 3 elementos. N igual a 3 elementos, então o conjunto das partes de A, o número de elementos do conjunto das partes vai ser 2 elevado ao cubo, que é 8. Se a gente contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. E aqui eu tenho N igual a 2, o número de elementos do conjunto das partes de B, nesse caso, vai ser o quê? 2 elevado ao quadrado, que são 4 elementos aqui. 1, 2, 3 e 4 elementos, tá? Então são 4 subconjuntos que o conjunto B pode fazer. Então vamos lá, seguindo. Exercício. O conjunto das partes de C possui 2.048 elementos. Quantos elementos possui o conjunto C? Então aqui a gente dá o número de elementos do conjunto das partes, ou seja, 2.048 subconjuntos que esse conjunto C formou. Mas quanto tem lá o conjunto C? Quantos elementos tem o conjunto C? Então a gente sabe que a quantidade de elementos do conjunto das partes de C, né, que é o número de subconjuntos, é 2.048. A gente quer saber quantos elementos possui o conjunto C. A gente sabe que, de um modo geral, o número de elementos do conjunto das partes de qualquer conjunto é dado por 2 elevado a N. Em particular, nesse caso, temos 2.048 subconjuntos. Fatorando o 2.048, a gente tem 2 elevado a 11 e, portanto, N é igual a 11. Resposta: quantos elementos possui o conjunto C? Resposta: 11 elementos. Certo? O conjunto C possui 11 elementos. Muito bem, gente. Ficamos por aqui. Muito obrigado e até a próxima aula.